Esta noite, uma investigação perturbadora está em andamento enquanto a Polícia Estadual investiga a trágica morte de um experiente explorador de cavernas. A descoberta de uma caverna escondida sob o rio Eufrates acabara de vir à tona, mas foi novamente selada com a mesma rapidez. O que poderia ter sido encontrado lá dentro que fosse tão alarmante, tão aterrorizante, que aqueles que o descobriram foram obrigados a isolá-lo do mundo? E quando sons misteriosos, feras antigas e descobertas que desafiam a própria estrutura do que sabemos sobre a Terra, os segredos sob o Eufrates parecem transcender a explicação comum. A própria Bíblia alerta-nos sobre estes sinais, e agora, devemos aprofundar-nos na surpreendente verdade que está escondida sob a superfície do rio, uma verdade que pode apontar para o regresso dos Nefilim, a ressurreição dos anjos caídos e até mesmo a iminente segunda vinda de Jesus Cristo. O que estamos a testemunhar não é apenas um vislumbre da história, é uma profecia que se desenrola diante dos nossos olhos. Nos últimos tempos, o rio Eufrates tem recuado, expondo segredos há muito enterrados nas profundezas. A contração do rio, embora preocupante como questão ambiental, pode na verdade ter implicações muito mais profundas. Para muitos, esta não é apenas uma crise ecológica, é vista como um sinal profético, que foi predito nas páginas do livro do Apocalipse. O que está a ser desenterrado debaixo do leito seco do rio está a enviar ondas de choque por todo o mundo, e a verdade é ao mesmo tempo perturbadora e inegável. Recentemente, arqueólogos e investigadores desenterraram um vasto e antigo sistema de cavernas nas profundezas do Eufrates, uma área anteriormente intocada pelo tempo durante milénios. Esta caverna extensa parecia se estender por quilômetros, um mundo oculto abaixo da superfície. Mas o que surpreendeu o mundo foi a rapidez com que foi isolado após ser descoberto. As autoridades entraram correndo, bloqueando todas as entradas e impedindo o acesso do público. Nenhuma explicação oficial foi fornecida sobre o motivo pelo qual esta ação imediata foi tomada. O que eles poderiam ter encontrado lá dentro? Testemunhas próximas ao local falaram de atividades estranhas, veículos do governo, transporte de equipamentos pesados e um nível incomum de segurança. Claramente, algo foi descoberto naquela caverna que os assustou profundamente. Mantenha seus pensamentos por um momento. Vá em frente e clique no botão curtir, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora, vamos continuar. Vários indivíduos que estiveram perto da caverna antes de ela ser isolada afirmaram ter ouvido sons estranhos e perturbadores e quando de dentro. Não eram os típicos ecos do vento ou ruídos distantes, não, eles eram muito mais perturbadores. Testemunhas descreveram ter ouvido o que só poderia ser descrito como o grito de uma fera, uma mistura não natural de risos e gritos. Foi algo aterrorizante, além de qualquer explicação natural. Alguns descreveram os sons como um lamento medonho, como se uma criatura, não deste mundo, estivesse gritando. Outros relataram uma sensação de estarem sendo observados, uma sensação de olhos invisíveis fixos neles, como se algo antigo e cheio de raiva estivesse esperando para tornar sua presença conhecida. Essas descrições assustadoras logo levaram a teorias sobre uma criatura antiga, o Seder. Na mitologia clássica, os sedadores são descritos como seres travessos, meio humanos, meio cabras, frequentemente associados à natureza selvagem e ao comportamento indomado. Mas no contexto bíblico, os sedadores assumem um papel muito mais sinistro. Em Isaías 34:14, eles estão ligados a espíritos imundos, às vezes chamados de demónios bodes. O versículo afirma: as feras do deserto também se encontrarão com as feras da ilha, e o Seder clamará ao seu companheiro. Isaías 34:14. O termo hebraico aqui sugere algo muito mais sombrio do que um mero mito, aponta para uma conexão com forças demoníacas que habitam terras abandonadas e amaldiçoadas. Alguns estudiosos bíblicos e demonologistas especularam que estes sedativos poderiam até ser manifestações ou remanescentes dos anjos caídos, seres espirituais expulsos do céu durante a rebelião de Lúcifer. As evidências que sugerem a presença de um Seder na caverna são convincentes. Testemunhas relataram ter ouvido sons característicos de uma fera, um grito que entrelaçava gritos com risadas distorcidas, muito além do que um ser humano ou animal poderia produzir. Além disso, estranhas pegadas semelhantes a cabras foram descobertas perto da entrada, e gravuras em forma de chifre foram encontradas nas paredes de pedra nas profundezas da caverna. Essas marcas, que lembram estranhamente representações antigas de sedadores e demónios, levaram muitos a concluir que isso não é mera coincidência. Parece ser uma confirmação do que antes se pensava ser um mito. O livro de Enoque, um texto antigo venerado pelos primeiros cristãos, detalha o destino destes anjos caídos. De acordo com o livro, quando os vigilantes desceram à terra e se misturaram com mulheres humanas, eles criaram os Nefilim, gigantes que desafiaram a vontade de Deus. Como punição, os anjos foram lançados nas profundezas da terra, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Poderia esta caverna abaixo do Eufrates ser uma de suas prisões? Se assim for, os gritos angustiados ouvidos dentro da caverna podem não ser os sons de uma criatura como o Seder, mas os gritos atormentados de um anjo caído, preso em agonia e fúria, talvez se preparando para o dia em que ressuscitarão.
Apocalipse 9 fala de 4 anjos presos no rio Eufrates, aguardando sua libertação no fim dos tempos. Seriam estes gritos os primeiros sinais do seu despertar? E se esta caverna não fosse apenas uma formação natural, mas uma prisão sobrenatural, contendo algo que a humanidade nunca deveria ouvir? Mas isso não é tudo. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. À medida que o trabalho de escavação continuava perto da caverna selada, os investigadores depararam-se com uma descoberta ainda mais desconcertante: enormes ossos fossilizados incrustados no leito seco do rio. A princípio, pareciam ser restos de grandes animais pré-históricos. No entanto, um exame mais detalhado revelou algo muito mais desconcertante. Os ossos exibiam mutações incomuns, anomalias anatomicas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida de dinossauro. Os testes de radiocarbono produziram resultados conflitantes, com algumas partes dos esqueletos datando de uma época muito anterior à história registrada, enquanto outras seções pareciam ter sido preservadas artificialmente. Isto levou muitos historiadores alternativos e estudiosos da Bíblia a especular que estes ossos poderiam estar ligados aos Nefilim, os gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, conforme descrito em Gênesis 6. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois. Gênesis 6:4. Alguns sugerem que esses seres podem ter se envolvido em experimentos grotescos, cruzando-se com animais para criar monstruosas criaturas híbridas com força e poder terríveis. O livro de Enoque expande o relato de Gênesis, descrevendo como os anjos caídos corromperam a humanidade e transmitiram conhecimentos proibidos, incluindo manipulação genética. Poderiam esses bizarros restos de dinossauros ser o resultado de tais uniões sombrias? Outros se perguntam se esses fósseis pertencem a criaturas de uma época anterior ao grande dilúvio, bestas preservadas na mesma terra que mais tarde foi purificada pelo julgamento divino. A descoberta desses restos, tão perto da caverna ligada a misteriosos gritos demoníacos, apenas aprofunda a teoria de que esta área pode ter sido uma fortaleza para os Nefilim ou suas criações. E isso não é tudo. A uma curta distância da caverna selada, os arqueólogos desenterraram uma placa misteriosa enterrada sob camadas de sedimentos antigos. Embora rachadas e desgastadas pelo tempo, as intrincadas esculturas da tabuinha sugeriam uma história muito mais antiga do que qualquer civilização anteriormente conhecida na Mesopotâmia. As primeiras traduções revelaram avisos sobre seres divinos aprisionados sob a terra, seres descritos como observadores do céu e gigantes que desafiavam a vontade dos deuses. O texto também faz referência a um grande dilúvio enviado para purificar a terra de uma geração corrupta, espelhando o dilúvio bíblico de Noé e a purificação dos Nefilim. Esta descoberta sugere que uma civilização antiga, há muito perdida na história, registrou eventos sobrenaturais que antecedem até mesmo a civilização suméria. Uma frase particularmente assustadora da tabuinha diz: "Eles caíram das estrelas, presos na escuridão sob o rio que dá vida." Isto levou muitos a acreditar que a tabuinha pode estar se referindo aos 4 anjos presos no Eufrates, conforme descrito em Apocalipse 9:14. Poderia esta cultura esquecida ter documentado a prisão de anjos caídos muito antes de as religiões modernas codificarem esta história? Além disso, as referências da tabuinha a gigantes e conhecimentos proibidos geraram teorias de que os Nefilim já vagaram por esta mesma terra. Poderia esta placa ser um aviso de um mundo perdido, exortando as gerações futuras a tomarem cuidado com o que está enterrado abaixo? Mas ainda há uma última descoberta a revelar. Um grupo de criaturas estranhas semelhantes a ursos koalas foi recentemente encontrado vivo perto de uma caverna selada sob o rio Eufrates. Estes não eram animais comuns. Testemunhas os descreveram como seres pequenos, parecidos com ursos, com olhos que brilhavam com um brilho metálico, refletindo até a luz mais fraca. Seu pelo era pontilhado de manchas luminescentes, brilhando fracamente no escuro, principalmente ao redor do peito e da coluna. O que poderiam ser essas criaturas incomuns e que conexão elas têm com o mistério sob o Eufrates? Fique ligado enquanto esta história surpreendente se desenrola. Ainda mais desconcertante era a extraordinária resistência das criaturas ao calor e à luz solar direta, condições que tornariam a maior parte da vida selvagem incapacitada. No entanto, estes seres prosperaram em ambientes que pareciam totalmente inóspitos para a vida como a conhecemos. Os esforços para documentá-los ou capturá-los revelaram-se frustrantemente ilusórios. Essas criaturas exibiam um nível de consciência quase assustador, como se pudessem sentir a intenção humana antes mesmo de fazermos qualquer movimento. No momento em que aparecessem, desapareceriam com a mesma rapidez no deserto, deixando apenas perguntas em seu rastro. Alguns especularam que estas entidades poderiam ser seres interdimensionais, entrando na nossa realidade através de fendas expostas pela drenagem do rio Eufrates. Outros propuseram uma explicação mais antiga, sugerindo que estas criaturas poderiam ser os sobreviventes de uma raça esquecida, remanescentes de uma época anterior ao grande dilúvio, uma época em que os anjos andavam entre os homens. As fronteiras entre criação e corrupção, turvas pela manipulação genética, poderiam explicar a sua existência. Textos bíblicos e apócrifos, como o livro de Enoque, descrevem como os anjos caídos transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade, incluindo a capacidade de alterar e manipular formas de vida.
Poderiam essas criaturas misteriosas ser o resultado de experimentos antigos e proibidos, ou talvez até animais de estimação ou companheiros dos Nefilim? O livro de Jó oferece descrições intrigantes de Behemoth e Leviatã, criaturas colossais de outro mundo que desafiam a classificação. Poderiam esses estranhos seres semelhantes a quais pertencer à mesma ordem enigmática de criação descrita na Bíblia? Independentemente da sua verdadeira origem, uma coisa é inegável: eles não são deste mundo. A sua própria existência desafia tudo o que entendemos sobre biologia, história e guerra espiritual, convidando-nos a reavaliar os nossos pressupostos mais profundos sobre a própria realidade. A descoberta seguinte, talvez a mais extraordinária de todas, ocorreu com a descoberta de uma antiga cidade perdida situada logo depois de uma caverna selada sob o Eufrates. À medida que o rio continuava a recuar, vastos muros de pedra e estruturas enterradas começaram a emergir da terra, oferecendo sugestões tentadoras de uma metrópole esquecida, engolida pelo tempo. Esta cidade, intocada há milénios, pode conter a chave para desvendar segredos que foram enterrados desde os dias anteriores ao dilúvio. Enquanto os arqueólogos navegavam pelas ruínas, tropeçaram em uma roda de carruagem perfeitamente preservada, enterrada sob camadas de pedra compactada e sedimentos. À primeira vista, parecia ser um artefato cerimonial, mas uma inspeção mais detalhada revelou algo muito mais significativo. A roda não era meramente ornamental, foi uma maravilha da engenharia diferente de tudo visto na Guerra Antiga. Feito com precisão incomparável, foi adornado com gravuras misteriosas que alguns estudiosos associaram à tradição Nefilim. Os símbolos, embora apenas parcialmente decifrados, parecem fazer referência a histórias antigas de filhos no céu que travaram guerra contra a terra e de gigantes que marcharam como trovões. A escala da roda e a estrutura da cidade apontam para seres muito maiores que os humanos comuns. Portas imponentes pairavam sobre os homens mais altos, e as escadas foram projetadas para passos que nenhum ser humano poderia dar. Esta cidade poderia ter servido como fortaleza para os Nefilim. Alguns estudiosos da Bíblia certamente pensam assim. Gênesis 6:4 nos diz: os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Se esta cidade fosse de fato seu lar e campo de batalha, que outros segredos ela poderia conter? Essas carruagens foram usadas em guerras contra a humanidade ou em batalhas entre anjos e os vigilantes rebeldes. Talvez essas rodas já tenham trovejado por paisagens antigas, conduzidas por guerreiros gigantescos que moldaram uma história que foi há muito apagada pelo julgamento divino. Ainda mais surpreendente é a localização desta cidade tão perto da caverna selada de onde emanavam sons estranhos, semelhantes aos do ceder. Poderia haver uma conexão direta entre essas descobertas? Poderia este local ser o remanescente final de um reino de seres caídos? Estas ruínas não só desafiam a nossa compreensão da história, mas também trazem à luz as escrituras antigas como prova viva de que o que antes era considerado um mito pode, na verdade, ser um aviso divino para a humanidade. Ao refletirmos sobre estas descobertas, permanece uma questão: serão estes sinais parte da mensagem final de Deus para nós? Estamos testemunhando não apenas uma série de descobertas arqueológicas. Esta não é simplesmente uma história antiga surgindo do pó. Esta é a profecia se desenrolando diante de nossos olhos. Cada som estranho, cada osso fossilizado, cada artefacto antigo e cada eco sobrenatural da Terra revelam algo muito mais profundo do que a mera curiosidade académica. Estes são sinais espirituais, peças de um quebra-cabeça divino que está esperando há milénios para ser descoberto. Esses sinais não são aleatórios. Eles são divinamente cronometrados e coordenados com precisão, orquestrados para cumprir os antigos avisos registrados nas Escrituras. Durante séculos, os crentes leram o livro do Apocalipse, perguntando-se quando, onde e como essas profecias se cumpririam. Agora, as respostas podem estar emergindo do próprio solo do Eufrates. O rio Eufrates, um nome que ecoa por toda a Bíblia como local de julgamento, de guerra espiritual e de libertação dos acontecimentos do fim dos tempos, está a secar diante dos olhos do mundo. Isto não é simplesmente uma mudança geográfica, é uma abertura espiritual. A cada gota que desaparece, algo antigo e poderoso parece surgir. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, Apocalipse 9:14. Dos gritos assombrosos dentro de cavernas seladas aos restos monstruosos descobertos em cidades escondidas, tudo o que descobrimos aponta para uma realidade espiritual que está a despertar. O véu entre o físico e o divino está sendo rasgado. O que antes dormia está se agitando e a mensagem é clara: o passado não está morto, está retornando. As advertências dos profetas não são obsoletas. Eles estão se desenrolando agora, diante dos nossos olhos. Os sinais descritos no livro do Apocalipse não são meras metáforas, eles estão se materializando. Assim como Deus uma vez purificou a terra nos dias de Noé, os sinais apontam agora para um ajuste de contas vindouro. Poderiam os gritos da caverna ser dos próprios anjos caídos que Deus prendeu nas trevas?
Poderiam essas criaturas híbridas nas cidades antigas ser remanescentes de um mundo pré-diluviano? Tudo o que descobrimos sugere uma realidade onde o mito, a história e a profecia convergem. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Isto significa que não estamos apenas a testemunhar uma redescoberta histórica, estamos no limiar da realização. O Eufrates não está apenas revelando o passado, está revelando o futuro. Se ignorarmos estes sinais, correremos grande perigo. Este é o momento de despertar, de vigiar e de se preparar para quando os selos se romperem e os anjos surgirem. Não haverá como voltar atrás. Isto não é apenas história, é uma profecia que clama para ser ouvida, e o momento de responder é agora. Preparem seus corações, pois o rei está chegando. Jesus está próximo e o tempo é curto. Deixe aqueles que têm ouvidos ouvirem. Nestes dias incertos, não nos voltamos para o medo, mas para a fé. Não estamos abandonados. Não somos esquecidos. O Senhor, na sua infinita misericórdia, revela estes sinais não para nos aterrorizar, mas para nos preparar. A secagem do Eufrates, as estranhas descobertas e o ressurgimento de antigas advertências, nada disso deveria abalar o alicerce daqueles que estão sobre a rocha de Cristo. Não deixem seus corações ficarem perturbados. Confie em Deus, confie também em mim. João 14:1. Ajoelhemo-nos nesta hora, não tremendo, mas com santa reverência. Busquemos a face do Pai, pedindo sabedoria, como Ele prometeu dar generosamente a quem pede. Oremos não apenas por compreensão, mas por força para perseverar e ousadia para proclamar a verdade enquanto ainda há tempo. Oremos pelos perdidos, por aqueles que ainda não veem os sinais nem conhecem o Salvador. Intercedamos por nossas famílias, igrejas e nações. Deixe o Espírito Santo despertar uma noiva adormecida, pois o noivo se aproxima. Que os nossos olhos permaneçam abertos aos sinais que nos rodeiam e que os nossos corações permaneçam firmes, imóveis e ancorados na verdade da Palavra de Deus. Sejamos como as virgens sábias, mantendo nossas lâmpadas acesas e prontas para o chamado da meia-noite. Pai Celestial, hoje nos aproximamos do Teu trono com reverência e humildade, reconhecendo a Tua majestade. A terra geme sob o peso dos seus fardos, e os céus declaram que o Teu retorno é iminente. Senhor, pedimos que Tu nos ajudes a permanecer vigilantes, não distraídos pelas distrações deste mundo, nem indiferentes ao Teu chamado. Que nossos corações queimem com uma paixão ardente por Você. Desperte dentro de nós um senso de urgência e encha nossas almas com a paz que só Você pode dar. Não sejamos apanhados adormecidos quando Tu chamares, mas que estejamos acordados, alertas e prontos para o Teu regresso. Fortaleça nossa fé, ó Deus, e proteja-nos das armadilhas do engano. Livra-nos do medo e usa-nos como vasos da Tua luz num mundo cada vez mais engolfado pela escuridão e pela confusão. Que possamos brilhar intensamente, mantendo-nos firmes na Tua verdade, até aquele dia glorioso em que Tu retornares. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Em que momento estamos realmente vivendo? Jesus previu estes dias e nos avisou: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores de parto. Mateus 24:6-8. Estas palavras ecoam com urgência, pois estamos a testemunhar agitação e instabilidade em todo o mundo, pandemias, doenças estranhas, desastres naturais, o surgimento de falsos ensinamentos e um sentimento crescente de engano espiritual. Mais preocupante ainda, vemos antigas forças sobrenaturais começando a se agitar mais uma vez. Isto não é mera coincidência. Esta é a convergência de múltiplos sinais, profecia bíblica, descoberta científica e manifestações sobrenaturais, reunindo-se de uma forma que exige a nossa atenção. Não podemos mais descartar estes sinais como mera especulação ou ficção. Eles estão aqui, desdobrando-se diante dos nossos olhos, chamando-nos a despertar, a estar atentos e a responder. Não estamos simplesmente lendo sobre profecia, estamos testemunhando seu cumprimento bem diante de nós, na realidade presente. E com esta constatação vem uma grande responsabilidade. Agora é a hora da autorreflexão. Examinemos nossos corações, nos arrependamos de nossos pecados e voltemos à palavra de Deus. Não estejamos entre aqueles que se deixam levar pela complacência, pensando que ainda há tempo para regressar aos nossos velhos hábitos. Pois a trombeta está soando e a hora final se aproxima. Como está escrito em Mateus 24:44, assim também vocês devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não o esperam. O Eufrates está secando, a terra está tremendo e o céu está observando com grande expectativa. Jesus virá em breve. Esta não é apenas uma história para ouvirmos e esquecermos. É um chamado divino, um sussurro do céu que chega ao fundo da nossa alma, lembrando-nos que o tempo é curto. Os sinais são evidentes ao nosso redor e o Rei está voltando. Este não é um momento para sono espiritual.
Este não é o momento para atrasos, dúvidas ou procrastinação. Este é o momento de preparação, preparar nossos corações como nunca antes. Olha ao seu redor e testemunhe os sinais, a secagem do Eufrates, o gemido da terra, a agitação dos céus. O véu entre o visível e o invisível está ficando mais fino a cada dia que passa. As profecias antigas não são mais apenas palavras no papel ou ideias em textos sagrados, são manchetes de notícias de última hora, descobertas subterrâneas, eventos estranhos nos céus e o estrondo de guerras e quando por todo o mundo. Todos esses sinais apontam para uma verdade inegável: Jesus voltará em breve. Estamos prontos para encontrá-lo. Este momento não é sobre medo, trata-se de fé. Não se trata de pânico, trata-se de preparação. Deus, no seu amor sem limites, está revelando estes sinais não para nos assustar, mas para nos despertar. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Jesus veio até nós com humildade pela primeira vez, nascido como criança numa manjedoura. Mas ele retornará em poder e glória, como o Rei Conquistador. Quando ele vier, o céu se abrirá, as trombetas soarão, os mortos em Cristo ressuscitarão e todo joelho se dobrará. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande ordem, e com voz de arcanjo, e com o toque da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixe essas palavras mexerem com seu coração. Deixe-os provocar uma introspeção profunda. Arrependa-se, acredite e esteja pronto. Deixe de lado os pecados que pesam sobre você. Solte as correntes que prendem você. Afaste-se das trevas deste mundo e fixe o seu olhar na cruz. Olhe para Jesus, o Salvador que nunca deixou de chamar o seu nome. Você não está muito longe, nem muito quebrado por sua graça. Sua misericórdia supera o seu passado. Seu amor é mais profundo do que suas feridas, e sua graça é poderosa o suficiente para tirá-lo de qualquer abismo. Já é tarde, mas a porta da graça ainda está aberta. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Não espere que as manchetes do mundo confirmem o que as Escrituras já nos alertaram. Não espere até que seja tarde demais, até que a trombeta soe e você descubra que perdeu sua chance. Ajoelhe-se agora, em adoração, em rendição, em esperança. Invoque o nome do Senhor e seja salvo. Romanos 10:13. Não somos chamados a ser meros espectadores da profecia, somos chamados a ser participantes ativos no grande plano de Deus. Somos a luz neste mundo sombrio, o sal que preserva e fortalece, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Vivamos com urgência. Falemos com ousadia. Caminhemos em santidade, mesmo que o mundo zombe de nós ou que o inimigo se enfureça contra nós. Pois Jesus vence, e se estivermos com Ele, somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Ele vem para acabar com todas as guerras, para julgar todas as injustiças, para enxugar todas as lágrimas e para estabelecer um reino que nunca terá fim. Como Apocalipse 21:4 promete, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem das coisas já passou. Esta é a nossa esperança. Esta é a âncora que nos mantém firmes na tempestade. Este é o nosso motivo de alegria, mesmo nos momentos mais sombrios. Então prepare seu coração. Deixe de lado os prazeres passageiros deste mundo. Abrace a eterna palavra de Deus. Escolha o caminho estreito da justiça e, quando a trombeta soar, você não seja pego de surpresa, mas seja encontrado fiel, desperto e pronto. O Rei está próximo. Ele está mais perto do que nunca. Jesus virá em breve. Você está pronto. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma essência do Pai. Através dele todas as coisas foram feitas. Para nossa salvação, ele desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria e se tornou humano. Ele foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, sofreu e foi sepultado. No terceiro dia, ele ressuscitou, de acordo com as Escrituras. Ele ascendeu ao céu e está sentado à direita do Pai. Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino nunca terá fim. Cremos também no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou através dos profetas. Acreditamos em uma Igreja Santa, Católica e Apostólica. Afirmamos um batismo para o perdão dos pecados. Aguardamos ansiosamente a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nas suas horas finais, pendurado na cruz, torturado e próximo da morte,
Jesus não permaneceu em silêncio. Apesar da dor insuportável, ele falou com aqueles ao seu redor, sua família, seus amigos e até mesmo estranhos. Nas suas 7 últimas palavras, Jesus falou a todos nós. Através destas palavras, ele nos mostrou como cumpriu sua missão salvadora e agora nos envia para seguir seus passos, vivendo uma vida de amor, sacrifício e serviço. As 7 últimas palavras de Cristo têm um significado profundo na tradição cristã. Estas não são apenas frases curtas, mas declarações poderosas que incorporam perdão, salvação, relacionamento, abandono, angústia, triunfo e reencontro. Cada uma dessas palavras encapsula significados teológicos profundos, refletindo a imensa jornada espiritual que Cristo suportou. Uma das palavras mais impactantes aparece no Evangelho de Lucas. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, cercado por uma agonia indescritível, ele pronunciou as palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23h34. Durante a Quaresma, somos lembrados do chamado período ao arrependimento, onde ouvimos as palavras: arrependam-se e creiam no Evangelho ao recebermos cinzas em nossas testas. Esta época é um convite para buscarmos o perdão. No entanto, com que frequência estendemos esse perdão aos outros? À medida que Cristo sofreu na cruz, ele não apenas pediu perdão para si mesmo, ele implorou em favor daqueles que causaram seu sofrimento. Este profundo ato de perdão desafia-nos nas nossas próprias vidas, instando-nos a oferecer perdão mesmo quando parece mais difícil. O apelo ao perdão não consiste apenas em abandonar as mágoas do passado, mas em oferecer a graça da reconciliação, tal como Jesus fez face a uma dor inimaginável. As palavras de Jesus lembram-nos que o perdão de Deus é ilimitado e que devemos confiar na sua força e graça para perdoar os outros plenamente, sem reservas. Na mesma passagem, outro momento significativo ocorre entre 2 criminosos pendurados ao lado de Jesus. Um dos criminosos zombou de Jesus, dizendo: Você não é o Messias. Salva a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, num poderoso ato de conversão, repreendeu o seu companheiro, reconhecendo a sua culpa e reconhecendo a inocência de Jesus. Ele se virou para Jesus e disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Lucas 23, 39, 43. A resposta de Jesus a ele é igualmente profunda: em verdade, eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Este diálogo mostra o poder transformador da fé, mesmo nos últimos momentos da vida. São Dimas, o bom ladrão, exemplifica que ninguém está além da redenção. Seu reconhecimento de Jesus como Senhor e seu apelo pela salvação foram recebidos com a promessa de vida eterna. Ao caminharmos pela Quaresma, somos chamados a refletir sobre esta promessa de salvação. As palavras de Jesus a São Dimas nos lembram que nunca é tarde para nos voltarmos para Deus, não importa quão longe tenhamos caído ou quanto tempo tenha passado desde que buscamos sua graça. Esta é a essência da esperança cristã, que o reino de Deus esteja aberto a todos os que o procuram, mesmo nos seus momentos finais. Somos também chamados a refletir sobre a nossa própria fé, esforçando-nos por imitar a confiança inabalável em Jesus que o bom ladrão demonstrou. Nesta Quaresma, podemos aprofundar a nossa relação com Cristo rezando a ladainha de Cristo Rei e oferecendo os nossos pecados e louvores a Deus, pedindo forças para viver plenamente a nossa fé. A terceira palavra dita por Jesus na cruz é de relacionamento: mulher, eis o teu filho. Eis a tua mãe. João 19, 25, 27. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele viu sua mãe, Maria, ao lado do discípulo que ele amava. Nos seus momentos finais, Jesus confiou sua mãe a João, e João a Maria. Ao chamar Maria de mulher, alguns teólogos sugerem que Jesus a estava honrando não apenas como sua mãe, mas como a mãe de todos os discípulos. Este foi um profundo ato de relacionamento, não apenas entre Jesus e Maria, mas entre Jesus e todos os crentes. Através deste ato, Jesus estendeu o dom de Maria a todos nós, convidando-nos a encontrar conforto no seu cuidado e amor materno, assim como encontramos conforto no amor do próprio Cristo. Maria, como nossa mãe espiritual, continua sendo uma fonte poderosa de intercessão e compaixão. À medida que avançamos na Quaresma, somos convidados a nos conectar com ela de uma forma profunda e pessoal. Através de orações como o Rosário e meditações sobre a ladainha de Nossa Senhora das Dores, unimos-nos a ela na participação no sofrimento de Cristo. O coração de Maria, cheio de amor por Jesus e por nós, torna-se um farol de esperança à medida que navegamos nas nossas próprias provações. Este período da Quaresma é um tempo de reflexão, arrependimento e renovação, mas também um tempo para contemplar o profundo mistério do amor e do sacrifício de Cristo. Suas palavras na cruz nos convidam a perdoar, a confiar em sua salvação e a construir relacionamentos enraizados no amor e na graça. Eles desafiam-nos a olhar além de nós mesmos e a estender a mão aos outros, oferecendo o mesmo perdão, compaixão e esperança que Cristo nos estendeu. À medida que caminhamos juntos ao longo destas semanas, levemos estas lições nos nossos corações e esforcemo-nos por vivê-las na nossa vida cotidiana. O fim dos tempos,
conforme previsto tanto na Bíblia como no Alcorão, é frequentemente descrito como um tempo de grande convulsão e acerto de contas. No livro do Apocalipse, lemos sobre 4 anjos presos no grande rio Eufrates, cuja libertação assinalará acontecimentos catastróficos, incluindo a destruição de 1/3 da humanidade. Esta passagem pinta uma imagem aterrorizante do Apocalipse, onde a guerra, o fogo e o enxofre causam estragos na terra. A profecia também fala do esgotamento do rio Eufrates, sinal de que o fim dos tempos está próximo. À medida que as águas do rio continuam a baixar, os arqueólogos descobriram sítios antigos extraordinários, incluindo uma cidade que remonta a mais de 3.000 anos. Esta descoberta levou muitos a especular se estamos testemunhando o cumprimento de antigas profecias. O Apocalipse da Bíblia e o Alcorão mencionam o Eufrates em conexão com o fim dos tempos, com algumas interpretações sugerindo que a secagem do rio anunciará a chegada de eventos apocalípticos. Descobertas arqueológicas recentes, como minas de ouro e cidades antigas, acrescentaram combustível a estas especulações. Em 2020, uma enorme mina de ouro foi descoberta perto do rio, desencadeando ainda mais discussões sobre o potencial cumprimento de profecias relacionadas com tesouros e conflitos. A descoberta de uma cidade de 3.400 anos cativou arqueólogos e estudiosos religiosos. Alguns acreditam que esta cidade poderia ser o local da Caverna dos Anjos Amarrados, mencionada no Apocalipse. O desenrolar destes acontecimentos, juntamente com o mistério da secagem do Eufrates, convida-nos a refletir sobre a intersecção da história, da profecia e do desconhecido. Estaremos testemunhando o início do fim ou este é apenas mais um capítulo na longa história da civilização humana? Embora muitas questões permaneçam sem resposta, as ligações entre as profecias antigas e as descobertas modernas continuam a cativar-nos e a misticar-nos. À medida que exploramos estes mistérios, somos lembrados de que os acontecimentos do passado têm um significado profundo para o nosso presente e futuro. A secagem do Eufrates, a descoberta de tesouros antigos e o cumprimento de profecias apontam para uma verdade mais profunda, que o mundo está muito mais interligado do que muitas vezes imaginamos, e que as respostas que procuramos podem estar escondidas no passado, à espera de serem descobertas. Quer estejamos a testemunhar o fim dos tempos ou simplesmente outro capítulo na história contínua da humanidade, somos chamados a permanecer vigilantes, a procurar a verdade e a refletir sobre as lições espirituais que estes eventos trazem à luz. Concluindo, o desenrolar dos acontecimentos em torno do rio Eufrates e dos mistérios da profecia serve como um poderoso lembrete da necessidade de consciência e reflexão espiritual. À medida que continuamos a observar e a ponderar estas antigas profecias, somos instados a procurar o significado mais profundo das nossas próprias vidas e a viver de uma forma que honre o amor, a graça e o perdão que Jesus exemplificou durante o seu tempo na cruz.